O inferno existe? O inferno é real? Você acha que existe algo após a morte? Como será o inferno? E as ideias atuais a respeito do inferno? Alguns dizem que o inferno é aqui onde vivemos. Outras pessoas dizem que o inferno simplesmente não existe e que todas as pessoas que não estiverem salvas por Cristo, elas serão extintas, elas deixarão de existir. Mas o que a Bíblia fala a esse respeito? Seja muito bem-vindo, esse é o seu canal EBD Views, Teologia Visual, e nós temos muita coisa a falar a este respeito, porque julgamos que este assunto é um assunto da mais alta importância. Veja que nós estamos falando sobre a caminhada cristã. E a caminhada cristã, o nosso objetivo principal da caminhada cristã é chegar no céu, é chegar na glória, é alcançar a glória de Deus que está preparada, porque o Senhor nos preparou. Mas, a bem da verdade, existe um outro lugar que não é o céu. E isso é algo lógico. Se existe um céu, existe também um inferno. Vamos falar mais sobre isso, meus irmãos, na lição de número 11, que fala sobre a realidade bíblica do inferno. E aqui nós temos já o nosso gráfico esboço, que está falando sobre esse assunto, tá bom? Nosso texto áureo, ele diz da seguinte forma: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que aqui fala fogo eterno. Não fala fogo que se extinguirá, mas é um fogo eterno. Mateus 25, 41. A verdade prática nos diz: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Meus irmãos, se nós imaginamos o céu como um lugar maravilhoso, como um lugar em que nós mesmos não sabemos explicar como é, visto que o céu é um lugar aonde não existe nenhum tipo de problemas que nós temos aqui. Não existe dor, sofrimento, não existe tristeza. É um lugar de delícia, é um lugar de gozo, é um lugar de paz, é um lugar de alegria. E nós não sabemos, a nossa mente não consegue mensurar isso na sua plenitude. Porém, vamos tomar agora esse mesmo conceito e levar para este outro lado, para a existência de um lugar chamado inferno. Fogo eterno, sofrimento eterno, tristeza eterna, dor eterna e o pior de todas as coisas é a ausência completa de Deus. A ausência completa de Deus. Meus irmãos, eu sempre tenho acostumado a dizer que o pior inferno é uma vida sem Deus. Então, eu quero convidar você, com muito temor e tremor, a falar sobre esse assunto que a gente sabe que não é fácil. Não é um assunto palatável, não é um assunto que agrada as pessoas, não é um assunto que as pessoas sentem prazer em falar a respeito dele, mas é um assunto bíblico, é uma realidade bíblica que nós precisamos sim aprender, que nós precisamos sim entender sobre ele, ok? Queridos, nós temos aqui o nosso gráfico esboço, conforme já falei para os irmãos, ele está dividido em 3 pontos importantes. Vamos falar um pouco sobre esses pontos aqui? Olha, primeiro, pensamento humano a respeito do inferno. O que as pessoas falam? Os teólogos, os filósofos.
Aí você tem os outros ensinos, né? O ensino do universalismo, nós temos um gráfico aqui que elaboramos para isso, para falar das outras ideias, né, que falam a respeito do inferno. O que é que as outras pessoas estão dizendo aí a respeito do inferno? Acho que é importante nós falarmos sobre isso. O alerta apostólico, e aqui tem a palavra inferno na Bíblia, Antigo Testamento, né, no Novo Testamento. Antigo Testamento Sheol, Novo Testamento Hades, tá? E também, terceiro ponto, a doutrina bíblica do inferno. Conceito bíblico, o que ensina a doutrina e o castigo será eterno. Tudo bem, meus queridos? Meus queridos, precisamos entender que a palavra-chave aqui, por mais que não seja uma palavra de fácil aceitação para a mente das pessoas, não é? Porque o que a gente precisa entender, a palavra-chave é inferno. O que a gente precisa entender é que quando se fala do inferno, meus irmãos, não se fala de uma realidade física. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que qualquer conceito, ou qualquer dúvida, ou qualquer questionamento a esse respeito não deve ser feito no campo da materialidade, da fisicalidade. Por que não? Porque você vai ficar confuso. Você quer ver um exemplo? Um exemplo claro. As pessoas podem perguntar: de onde vem o fogo do inferno? Ora, se você olhar na terra, ou queimadas, ou qualquer tipo de fogo que aconteça, sempre vai ter uma fonte. Ele vai ser gerado por alguma coisa. Mas as pessoas querem saber que fogo é esse do inferno. Então, é a primeira coisa que eu quero dizer, uma coisa simples, mas dizer para você que se você for por esse tipo de pensamento, você vai se equivocar. Porque não estamos falando de uma materialidade. E a gente precisa entender que sim, existe a imaterialidade, que existe a espiritualidade, que existe a dimensão metafísica e espiritual. Isso é uma realidade, meus irmãos. Deus, ele não está dentro de uma materialidade, porque ele é espírito, diz a palavra de Deus. O mesmo se diz dos anjos. Então, a realidade em que Deus vive é uma realidade espiritual. E se Deus é uma realidade espiritual, e se existe um ser que hoje conhecemos como diabo, Satanás, a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Então, não estamos falando de uma realidade material. Estamos falando de uma realidade física. É isso que precisa ficar claro, tá bom? Quando falamos de inferno, quando falamos desse assunto, estamos falando de uma realidade espiritual, não é uma realidade física, tá? Só para nós pontuarmos sobre isso daí. Meus queridos, e aqui o primeiro ponto está falando do pensamento humano a respeito do inferno. Bom, quando a gente fala sobre filósofos e teólogos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a maioria desses teólogos, ou melhor ainda, desses filósofos, eles não acreditam numa realidade do inferno, tá? Com raríssimas exceções, você tem, por exemplo, ali Dante Alighieri, que falava sobre o inferno, né, que era um escritor famoso, e ainda assim ele traz uma figura do inferno um pouco mitológica, porque o inferno de Dante, conhecido, né, como o inferno de Dante, não é parecido com o inferno bíblico que nós conhecemos, tá bom? Mas a maioria desses filósofos, especialmente os iluministas, os filósofos materialistas, ateístas, eles não acreditam mesmo. Mas eu quero mostrar para os irmãos, e eu incentivo vocês, tá bom? Se vocês tiverem condições, o título desse livro, meus irmãos, Eles Viram o Inferno. Deixa eu ler para vocês aqui o que é que diz.
Experiências extracorpóreas de pacientes que voltaram da morte. Esse livro é escrito pelo Dr. Maurice Rollins, tá? Maurice Rollins, e ele fez uma catalogação, tá bom? Ele fez uma pesquisa ampla sobre os chamados estados de EQM, estados de quase morte, tá bom? De pessoas que sentiram-se morrendo, sentiram-se saindo do corpo, tá bom? E essas pessoas tiveram visões do inferno. Há casos aqui de pessoas que tiveram esse tipo de situação. Por exemplo, ele fala aqui de uma mulher em que um determinado pastor foi visitar e ela dizia, isso no momento, né, no leito de morte, ela dizia: há demônios em meu quarto, pronto para arrastar minha alma ao inferno. E continuou a falar: veja como eles estão rindo. Essa visão levou a um estado mórbido de medo e terror, de horror, fazendo-a pular da cama. Quando a aconselhei, o pastor, falando nas suas palavras, quando a aconselhei para pedir ajuda a Jesus, ela respondeu: não adianta, é tarde demais. Ela estava tendo uma visão de demônios, uma visão do inferno. Tá bom, meus irmãos? Como aqui a lição está falando de filósofos, achei interessante aqui o momento da morte do próprio Voltaire, que foi um filósofo arrogante, né, ateísta, e ele dizia nas suas últimas palavras: eu estou morrendo abandonado por Deus e pelos homens. Diz que ele morreu em uma angústia enorme, exatamente pelo fato de que, ao mesmo tempo que ele não acreditava em Deus, mas ele dizia que estava sendo abandonado por Deus, porque foi como eu disse para os irmãos, o inferno é uma vida sem Deus. É interessante que a enfermeira do Voltaire, ela chega a dizer: nem por toda a riqueza da Europa eu quero ver a morte, uma outra morte de um ateu, uma outra morte de um pagão, porque ela sentia a angústia que aquele homem estava sentindo no leito de morte, certamente porque algo estava acontecendo ali. Então, meus irmãos, eu sempre tenho dito, nas vezes que nós estamos evangelizando, pregando, né, nos cultos evangelísticos, que não interessa se a pessoa não acredita, não interessa se a pessoa diz eu não creio. O fato de uma pessoa não crer no inferno não quer dizer que o inferno não seja real. Muito pelo contrário. As pessoas que dizem que não creem vão tomar um choque de realidade terrível, que era o que estava acontecendo aqui com Voltaire no momento da morte. Por quê? Eles sabem que a crença deles não vai moldar a realidade. Atenção, a crença deles não vai moldar a realidade. Eu não creio nisso, por isso isso não vai acontecer. Não. Não funciona desse jeito. Tá bom? É importante, irmãos, nós estarmos atentos a isso e falarmos isso com todo cuidado, não é? Porque a verdade é que Cristo veio para nos dar salvação. Meus irmãos, a salvação é exatamente isso: livrar o homem da condenação eterna. A salvação é isto: livrar o homem da condenação eterna para que ele possa gozar os prazeres, a alegria, o gozo indizível do céu e das coisas celestiais. É importante que a gente entenda isso, ok? Meus irmãos, aí aqui o nosso comentarista ele fala do ensino do universalismo, tá? Eu quero mostrar para vocês esse gráfico que você está vendo ali, que eu intitulei como Conceitos sobre a morte e o inferno. Conceitos sobre a morte e o inferno. Primeiro deles
está falando do reencarnacionalismo, né? O que é que essa doutrina fala, meus irmãos? Essa doutrina fala que as pessoas, depois que morrem, elas vão reencarnar em outras vidas, né? Exatamente para que ela possa evoluir espiritualmente. Então diz assim, ó, a lei, né? Segundo os proponentes dessa teoria, tá? O homem vai nascer, morrer, renascer e progredir. Essa é a lei. A salvação, segundo eles, é por meio das obras, das boas obras. Por isso que você encontra muitas dessas pessoas que acreditam, não é, que são dessa religião, fazendo boas obras. Fazer boas obras não é antibíblico, pelo contrário, está dentro do que Jesus falou, né? Que nós precisamos sim praticar boas obras, porque foi isso que Jesus praticou. Agora, o que precisamos entender é que não podemos anular a cruz de Cristo e transferir para nós mesmos a salvação. Porque o que acontece nessa doutrina é isso. A salvação é colocada para o homem. Ou seja, o homem é quem salva a si mesmo. Porém, o que é que diz a palavra a respeito disso? Que o homem não pode salvar-se a si mesmo. Que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte, mas é pela fé em Cristo Jesus. Então essa doutrina, meus irmãos, ela anula a cruz de Cristo. Outro dia eu vi a opinião de um pastor renomado, né, dos anos 90, um pastor que ele tinha até programas na Globo. Vocês sabem de que estamos falando, tido como um dos pastores mais intelectuais, e perguntaram para ele qual era a opinião dele sobre determinado líder espírita que praticou muitas obras, que fez muitas obras, sobre a salvação dele. E ele diz claramente que aquele homem era um homem cristão, que aquele homem era um homem que estava salvo porque ele praticava boas obras. É bom lembrar que as obras que ele está falando são aquelas operações mediúnicas que ele fazia, ou mesmo aquelas curas mediúnicas, ou mesmo pelo fato de ser um transmissor da mensagem desta religião. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que nós não podemos distorcer a palavra de Deus. Se crermos desta forma, então nós vamos acreditar também que são as obras que salvam. E não é Cristo que salva, é as obras que salvam. Nesse sentido, você entra exatamente neste ensino, que é o terceiro ponto aí, universalismo. O que o universalismo prega? Que no final todos vão ser salvos. Porque não existe essa ideia de dizer que Deus vai punir as pessoas. Pelo contrário, eles dizem que no final Deus vai salvar a todas as pessoas. Tá? O universalismo é isso. É isso que prega. Tá? O materialismo, nós já sabemos, é aquela doutrina que não acredita em nada, que só acredita na matéria, que não acredita naquilo que é espiritual, numa dimensão espiritual, e a gente sabe que a dimensão espiritual é real, porque Deus é real e Deus é dessa dimensão espiritual, assim como os anjos, assim como os demônios, assim como o céu, assim como o inferno. Eu li para vocês aqui o exemplo de Voltaire, porque na verdade é que quando chega nesse momento da morte, eles não têm muito o que dizer, porque para eles o fim vai acabar ali. Mas, meus irmãos, que tristeza para essas pessoas entenderem que eles estavam errados.
Que tristeza para essas pessoas entenderem que no final da vida, quando eles derem o último suspiro aqui e acordarem, vão acordar em uma realidade espiritual. E muitas vezes essa realidade espiritual pode ser terrível, como é o tema que nós estamos estudando aqui a respeito do inferno. Tá bom? Meus irmãos, como já falamos do materialismo, agora vamos falar também de outras ideias que são faladas. Por exemplo, o purgatório. Né? O purgatório seria essa punição, local de punição, no sentido, isso quando uma pessoa morre, o espírito, não é, da pessoa vai para esse lugar, onde ele vai expurgar os pecados, para que ele possa depois daí ir para o paraíso. Tá? Essa é a ideia do purgatório. Tem respaldo bíblico? Não. Não existe. Tá? A mesma coisa do limbo, sendo que o limbo já é algo mais voltado, de fato, para a doutrina espírita, né, que tem alguma coisa nesse sentido. Lugar de punição para os espíritos inferiores, né, para que seja aquele momento intermediário, porque dali eles vão reencarnar, né, para também, através do sofrimento, eles pagarem pelos pecados que cometeram na vida passada. Tá? E assim vão continuando nesse ciclo, não é? Interminável, nesse ciclo interminável. Mas temos também, meus irmãos, a doutrina do aniquilacionismo. A doutrina do aniquilacionismo prega a extinção ou destruição eterna do corpo, da alma e do espírito. Que aqui você precisa entender, quando a gente fala também sobre esse assunto, não é? O estado intermediário dos mortos, há que se entender a nossa constituição. Nós somos feitos corpo, somos um espírito, uma alma que habita em um corpo. Ok? Embora a divergência entre irmãos, ou entre igrejas aí, que querem dizer que o espírito é apenas o sopro. Apenas o sopro. Mas não é essa a realidade que nós estamos vendo na palavra de Deus. Então, há igrejas que pregam, por exemplo, o sono da alma. Né? A igreja adventista, falando aqui, citando nomes, prega o sono da alma. É importante que a gente diga, meus irmãos, que quando fala de sono da alma, a alma não dorme. Seria meio incoerente isso. O que dorme é o corpo. E dormir em que sentido? Descansar. Ainda que isso signifique deteriorar-se. O corpo está descansando. A alma não descansa. O espírito não descansa. Uma prova disso, eu faço uma pergunta bem simples. Quando você está dormindo, o seu corpo está descansando. Mas você pode dizer que o seu espírito está dormindo? Que a sua alma está dormindo? Claro que não. Claro que não. Por isso que o cérebro está em atividade. Por isso que nós temos sonhos. Então não podemos dizer que o homem está dormindo, que o homem vai dormir depois da morte. Não. Toda vez que a Bíblia fala de sono para referir-se à morte, está falando do descanso. Tá? Então, meus irmãos, o aniquilacionismo prega isso. É verdade que existem opiniões divergentes, tá bom? Eu vou ler aqui para os irmãos a opinião, por exemplo, do grande teólogo John Stott. É um grande teólogo. Muita gente conhece. Você que está me ouvindo, está me assistindo, sabe quem é John Stott. Mas John Stott também tem uma opinião que flerta com o aniquilacionismo. Por exemplo, ele fala de uma ortodoxia tradicional em favor da aniquilação. Isso, agora as palavras, entre aspas, as palavras de John Stott. Ele diz, eu questiono
se o tormento eterno consciente é compatível com a revelação bíblica da justiça divina. Ou seja, se Deus é justo, por que que ele vai permitir que pessoas sofram eternamente? Tá? Então, essa é a ideia deles. Os nossos irmãos adventistas também falam sobre isso. Na verdade, Testemunho de Jeová também falam sobre isso, sobre esse aniquilacionismo. Há uma frase, inclusive, em um livro adventista, que eu já li há muito tempo atrás, que eles falam sobre isso. Deus usaria chamas eternas para punir infelizes almas, infelizes pecadores nascidos sob a influência do pecado? Ou seja, por que Deus puniria pessoas eternamente, pessoas que já nasceram sob a influência do pecado? Qual o sentido disso? Essa é a ideia deles, tá? O aniquilacionismo, então, prega isso, né? A extinção, que no final as pessoas que não, estão salvas em Cristo, elas vão ser extintas por toda a eternidade. Meus irmãos, eu vou agora dar uma opinião particular minha a esse respeito. Eu acho interessante essa doutrina. Eu acho interessante esse ponto de vista. Porque parece que está de acordo com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus, com a justiça de Deus, que é o que fala John Stott. Acho interessante, porque imagine você, meu irmão, imagine você. Você é crente, servo de Deus, tem consciência da sua salvação em Cristo, tem consciência de que você vai morar no céu, num lugar de delícia, mas ao mesmo tempo você pensa naquele parente, naquele pai, naquela mãe que morreu sem aceitar Jesus. E aí você, na sua mente, você vai ter que conceber essa ideia de que aquela pessoa vai sofrer por toda a eternidade. Não é um pensamento bom isso. Você entende? Não é um pensamento agradável de se ter. Então essa doutrina, ela parece ser muito atrativa nesse sentido. Mas, meus irmãos, apesar de eu, Enomi Lima dos Santos, dizer para vocês que se fosse possível, eu gostaria que essa doutrina fosse real. Mas a verdade é que a Bíblia não fala de extinção. No próprio textuário que nós lemos, está falando de um fogo eterno. Está falando de uma destruição completa, mas eterna. A pessoa está sendo ali, sofrendo, e não existe um fim para esse sofrimento. É difícil isso, é pesado isso, mas, meus irmãos, é a realidade. É a realidade. E eu sei que é duro isso, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado a gente, sabe, absorver essa ideia de um inferno eterno. Se você colocar sua mão sobre um fogo aceso, você vai sentir ali um calor, você vai sentir uma dor, você vai sentir um desconforto, você vai sentir algo terrível. Mas imagine isso sendo perpetuado por toda a eternidade, meus irmãos. É algo terrível. É algo que a gente não consegue imaginar com a nossa própria mente. Meus queridos, ainda dando continuidade, nesse mesmo gráfico aí, só que aí a gente já pula para o tópico 2. Porque o tópico 2 fala assim, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Então você tem no Antigo Testamento e você tem no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento você tem a palavra aí Sheol, né? Que Sheol quer dizer mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno. Eu tenho outro gráfico aí que está falando do estado intermediário e nós vamos mostrar, pelo menos graficamente, onde é esse lugar, tá bom, irmãos? E eu tenho que dizer isso para que ninguém entenda que é literalmente como nós estamos colocando no gráfico. É só para efeitos didáticos, tá? Então,
Há uma divergência aqui, porque o nosso comentarista coloca Sheol como o mundo dos mortos, sepultura, inferno, cova. Acredito que esses outros significados é, podem ter sido traduzidos na Bíblia, mas de repente não corresponde com o que está lá no original. Por exemplo, nós sabemos que sepultura é Keber, no hebraico, né? Keber, então está falando de sepultura, né? De cova. Tá? É, então, esse nome Sheol está falando de mundo dimensional. Não é uma realidade física. Volto a dizer, se formos por esse tipo de pensamento, nós vamos ter problemas, porque o inferno não é um lugar físico. Ainda que alguém possa dizer assim, mas irmão, a Bíblia diz que para o entendido o caminho do céu é para cima, a fim de que ele se desvie do inferno que está embaixo. Por isso que tem outros textos que falam do inferno como o interior da terra, que é o gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco para os irmãos, tá bom? Meus irmãos, tem outras palavras também, tá bom? No Novo Testamento você tem Hades, você tem Tártaro e você tem o Guiena, tá? O que são esses três nomes, meus irmãos? Por exemplo, esses dois primeiros nomes, acredito que tem a ver com essa questão da aculturação, tá? O que é essa aculturação? Uma apropriação de algo que já existia para que fosse ensinado uma realidade. Por exemplo, todos nós sabemos que dentro da mitologia grega você tem Hades como deus dos mortos e como o próprio local aonde os mortos iam, tá? É importante a gente entender esse ponto aqui. Então, quando Jesus disse: te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. É importante, porque aí, para que não haja confusão, né, para que alguém não nos julgue por algum tipo de paganismo ou alguma coisa assim. Bom, então Jesus estava usando mesmo a nomenclatura da mitologia grega, estava dando voz para os deuses gregos, no caso aí do Hades? Não. Jesus estava falando de uma realidade que estava sendo pregada ali, e eu já ministrei isso em um curso de missões, para falar de como você pode se apropriar, mas aplicar para a realidade. Porque a realidade lá daquela época é que existiam cavernas, até hoje ainda existe nesse sentido, né, de mostrar que era ali que eles acreditavam, que nessas cavernas eram portais para o Hades, portas para o mundo inferior dos mortos. Então se acreditava que quando todas as pessoas que morriam, iam direto para aquele local. Aí de lá você colocava, né, quando a pessoa estava no corpo da pessoa, uma moeda para o barqueiro, que era aquele ser espiritual que pegava a pessoa e atravessava o rio para levar lá para o mundo dos mortos. Tá? Essa era a crença, essa era o que se acreditava. E é interessante porque Jesus fala sobre isso, que ele está ali, o Novo Testamento, escrito em grego, né? O público grego entendia tudo isso. Só que, quando Jesus diz, olha, existe um poder que é maior do que o Hades, que vocês acreditam. E este poder, ele está acima. E este poder, ele vai sobrepujar todos os poderes, de forma que as portas do Hades, a ideia do Hades, a ideia do mundo dos mortos, a ideia de um Deus dos mortos, não vai prevalecer contra a minha igreja. Ou seja, o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Essa era a ideia, né, principal que Jesus queria mostrar ali, meus irmãos.
Você tem também a outra palavra, tártaro, que quer dizer um abismo, né? Isso está presente também no texto da passagem do rico e Lázaro, que é o gráfico que nós vamos mostrar daqui a pouco, tá? E temos também o Vale de Guiena. Esses dois, como eu falei, Hades e Tártaro, são conceitos gregos também. Então, o Tártaro seria aquele local mais profundo do abismo onde estão presos demônios, tá? Você vê isso lá no Apocalipse, quando é tocado a trombeta, se não me falha a memória, quinta trombeta é tocada e vem ali o poço do abismo, o poço do Tártaro, vem aqueles demônios em forma de gafanhotos, né? E esses demônios em forma de gafanhotos, eles vão invadir a terra, vão atormentar os homens durante 5 meses, é quando a morte estará presa. Tá? Eles vêm desse lugar chamado Tártaro. Vamos mostrar também no gráfico. E tem o Guiena. O Guiena, meus irmãos, já é um local mais físico. E é aqui que alguns críticos, eles tropeçam. Porque ele diz, como é que o inferno pode ser um lugar físico? Vamos entender dentro de uma aplicação, dentro de uma analogia. O Guiena era, se nós formos falar de maneira prática, era o lixão da cidade. O lixão da cidade. Porque ali se colocava animais mortos, porque ali se colocava ladrões, né, onde se eram mortos, eram colocados lá, corpos de pessoas mortas, né? E você tinha ali o fogo queimando continuamente, o lixo sendo queimado ali. E você tinha, por exemplo, essas pessoas que estavam em estado de putrefação, os vermes comendo aquelas pessoas ali e o fogo queimando. Daí, Jesus fez a comparação. Lá no Guiena, o bicho, o verme não morre e o inferno e o fogo não se apaga. Jesus usou isso, meus irmãos. É isso que as pessoas precisam entender como analogia do inferno propriamente dito. Mas tudo bem, alguém pode dizer assim, bom, então lá no inferno tem vermes, aquilo que nós estávamos falando, de você pegar uma coisa física e querer interpretar por um ponto de vista espiritual. Ou querer colocar uma coisa espiritual, tentar interpretar por ponto de vista físico. Não, não existe bicho. Mas o que Jesus e o que a palavra de Deus quis falar quando disse, lá o verme não morre e o fogo não se apaga. Eu disse para os irmãos, tem a ver com essa parte do Vale de Inom, onde as pessoas mortas, animais eram colocadas lá, e o verme comia eles, deteriorava, né? E o fogo continuava queimando. Mas o que é o verme, meus irmãos? Espiritualmente falando. Meus irmãos, espiritualmente falando, segundo alguns teólogos estudiosos, o verme seria um mal no próprio ser humano, que está lá no inferno, mas ele não se arrepende, porque isso é algo que eu sempre tenho dito nos nossos estudos de escatologia. No inferno não existe arrependidos. No inferno não existe pessoas arrependidas, porque eles sabem por que estão lá. Então, nesse sentido, o mal vai continuar na pessoa o tempo todo. E o fogo, que é o sofrimento, vai continuar eternamente. Por mais que seja difícil essa ideia, meus irmãos, mas é a realidade que a Bíblia nos mostra. Tá bom? Meus queridos, eu vou para o último tópico, a doutrina bíblica do inferno, e eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas é por causa disso. Esse estudo eu ministro ele separadamente, tá? Eu ministro somente ele, que é a questão do estado intermediário dos mortos, tá? Para a gente entender todas essas questões. Tudo isso aqui é baseado em alguns textos, mas especialmente na passagem do rico e Lázaro, que alguns insistem em dizer que é uma parábola. Não acredito que seja uma parábola, porque em nenhuma outra parábola Jesus citou o nome de pessoas, porque não havia necessidade de citar nome de pessoas nas parábolas, já que era uma comparação.
Mas, então, se não é uma parábola, então é um fato real. Se tem nome de pessoas, então é um fato real. Você tem lá Lázaro, o nome do protagonista da passagem. Você tem, por exemplo, Abraão. Você tem pelo menos esses dois aí sendo colocados lá. Né? Então, para denotar um fato real. Meus queridos, e aqui, olha, você pode perceber, você tem nessa parte de baixo aqui o paraíso. Tudo isso aí era chamado de de Seol, sendo que você tem de um lado o paraíso e de outro lado o inferno propriamente dito, tá bom? A Bíblia diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. É isso que eu quero também dizer para os irmãos em rápidas palavras por causa do tempo, tá bom? Algumas seitas querem dizer que isso não é Jesus não estava falando de algo real, porque a ideia dele era falar de riqueza e de pobreza. Ok, era isso. Ele queria falar da questão da riqueza e da pobreza. Mas por que Jesus perderia tanto tempo na metade da narrativa, ou 50% da narrativa, falar de um assunto espiritual? Por quê? É isso que eu me questiono. Então você tem ali falando do rico que se vestia bem e do homem que era pobre, que estava ali na porta dele querendo as migalhas que caía. E aí depois um morre, é levado ao seio de Abraão, pelos anjos ao seio de Abraão, o que me dá a entender que um servo de Deus, quando morre, ele tem uma escolta espiritual. É isso que eu creio pela palavra, porque me mostra isso, os anjos levando ao seio de Abraão. E o outro homem rico morre e é sepultado. Pronto. A partir daí, meus irmãos, você tem um relato puramente metafísico, puramente espiritual. E é o que toma toda a parte. O que toma toda a parte. Então, eu acho muito estranho Jesus não levar a sério essa história, não é? As pessoas dizerem, não, Jesus falou isso só por causa da riqueza e da pobreza, mas ele não estava falando de um lugar literal. Bom, eu vejo aqui detalhes sendo falados. Por exemplo, e estando lá no inferno o rico em tormentos. Ele não estava dormindo, mas como os nossos irmãos acreditam no sono da alma, então, e eles não acreditam no espírito, porque para eles o espírito é só um sopro, então o que é que eles vão dizer? Não, não existe isso. Não existe. Mas ali mostra detalhes muito claros. O homem rico sente o calor daquele fogo, que é um fogo espiritual, repito, tá? E ele vê Lázaro, ele reconhece Lázaro e Abraão, que está no seio dele. E ele tenta ali um diálogo, ele tenta ali que Lázaro molhasse o seu dedo e colocasse na ponta da sua língua, porque ele estava atormentado naquela chama, ou seja, ele estava sentindo aquele calor. Então, por que Jesus se prestou a falar de tantos detalhes nesse sentido? Aí o que é dito? Olha, há um grande abismo, Tártaro. Aí é que está o Tártaro, lá no final, né? Esse abismo, essa palavra, abismo aí é Tártaro. Há um grande abismo entre nós, de sorte que os que estão lá não podem passar para cá, os que estão aqui não podem passar para lá. Aí o homem, novamente, ele refuta dizendo, mas pai Abraão, eu tenho outros irmãos. Pede que Lázaro volte. O que ele está pedindo aí? Comunicação entre vivos e mortos. Né? É o que é feito no Espiritismo e algumas religiões espiritualistas. O contato entre vivos e mortos. Era isso que ele estava propondo. E a resposta de Abraão foi muito clara. Eles têm a lei e os profetas. Ouçam. Ou seja, eles têm a Bíblia. Eles têm a palavra. Meus irmãos, por isso que nós precisamos pregar sobre isso. Eu mesmo já preguei sobre este assunto em um culto ao ar livre. Mas tentei fazer de maneira que não ofendesse as pessoas, apenas falando a verdade. Porque você também não pode chegar lá e já condenar as pessoas. Você vai falar do que a Bíblia diz que é para a gente acreditar. Então, está falando de um lugar que existe,
de um lugar que é real, tá? Está falando de duas realidades diferentes, porque esse tema fala sobre isso. Fala de dois homens diferentes, fala de duas realidades diferentes, fala de duas mortes diferentes, fala de dois destinos diferentes, porque um foi para o inferno e o outro foi para o paraíso. Hoje, eu acredito nisto, tá bom? Que o paraíso hoje está abaixo do trono de Deus, conforme Paulo diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Na quinta trombeta, na abertura do quinto selo, você vê lá as almas debaixo do altar, que é esse lugar onde Paulo foi, clamando a Deus, e não estão dormindo, como dizem alguns. A verdade é que os nossos irmãos adventistas têm um sério problema, porque eles precisam responder quem foi aquele que apareceu lá no Monte da Transfiguração. Apareceu Moisés e Elias. Elias foi arrebatado, todos nós sabemos. Mas Moisés morreu. A Bíblia mostra que Moisés morreu. Então, quem foi que apareceu lá? Se não existe um ente espiritual. Mas eles teimam em dizer que Deus ressuscitou Moisés para aparecer no Monte da Transfiguração. Só precisam mostrar o relato bíblico, porque não tem. Não tem na Bíblia dizendo que Moisés foi ressuscitado. Então, meus irmãos, esta é uma realidade. Nós sabemos que não é fácil a gente falar sobre isso. Suscita muitas outras ideias. Mas o que a gente precisa falar é que existe um castigo eterno, de fato. Nesse outro gráfico, que é a continuidade, né, ele está dividido em duas partes aí. Nesse outro gráfico, você tem aí, por exemplo, o Keber, que é a sepultura, tá? No hebraico. Nesse Keber aí, você tem, por exemplo, a primeira ressurreição que acontece, tá? E depois você tem na outra sepultura ali, falando da segunda ressurreição. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque a primeira ressurreição é para a vida. A segunda ressurreição é para a morte. A primeira ressurreição é para a eternidade com Deus. A segunda ressurreição é para o distanciamento eterno de Deus, ou seja, o inferno. É o que a palavra de Deus está mostrando. Então, Daniel fala sobre isso. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. É o que mostra aqui. Na ocasião da vinda do Senhor Jesus, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, conforme diz Paulo em Tessalonicenses, ao encontro do Senhor nos ares. Todos estaremos nos encontrando com o Senhor no momento da sua vinda, quando participaremos então do tribunal de Cristo e entramos nas bodas do Cordeiro. Primeira ressurreição. A segunda ressurreição vai acontecer no julgamento do trono branco, quando todas as pessoas vão ressuscitar para participar do trono branco e assim serão lançadas, segundo a Bíblia, no lago de fogo, porque a palavra de Deus diz que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Então, meus irmãos, isso é o que a palavra de Deus diz. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Não vamos nos afastar disso. Sabemos que o assunto é denso, o assunto é terrível, por dizer assim, por causa dessas coisas que eu falei para os irmãos, mas a realidade é o que está na palavra de Deus. Porém, eu quero terminar essa palavra, esse estudo, dizendo para vocês que Deus preparou algo muito melhor do que o inferno. O inferno não foi feito para os filhos de Deus. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E você pergunta, por que tem pessoas que vão para lá? Porque rejeitam a Deus. Porque não querem a Deus. Porque não querem o céu. Não querem a realidade de Deus. Tá bom? Meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Pegue os gráficos, estude sobre isso. Se tiver dúvida, comente, faça pergunta. Nós estamos aí para tirar essas dúvidas dos irmãos, tá bom? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.